noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Boa Sejam noite. todos bem-vindos à jornada do dublador. Sejam muito bem-vindos. Primeiro de tudo, gente, eu queria parabenizar vocês por terem chegado até aqui. Eu acho que já é um grande passo. Vocês estão na frente de muita gente que ainda está inerte. Eu acho que só de estar aqui já mostra que vocês estão afim. Deram um primeiro passo, né, gente? Eu acho que é o principal, né? O primeiro passo que é o mais importante. Então, sejam bem-vindos à nossa jornada do dublador. Sentam-se em casa, o chat está aberto aí para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Verdade. Nossa equipe está de olho aí para ir respondendo aos pouquinhos, o que der também. Mas está aí à disposição de vocês. E, por favor, gente, continua. Vamos lá, eu sou Alexandre Drummond, eu sou dublador, sou diretor de dublagem. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha vida, como eu cheguei até aqui. Esse é meu irmão, Felipe, também dublador, diretor de dublagem. Nós juntos temos aí experiência de 25 anos de profissão. E a gente decidiu que esse era o momento de passar um pouquinho para vocês de tudo que a gente aprendeu ao longo desse tempo, de todo esse conhecimento, né, que vem de gerações. Né? A gente vai falar sobre isso aqui. Então, eu espero que seja bacana para todo mundo que está aqui. Proveitoso, né? Que todos saiam daqui sabendo um pouquinho mais do que entraram, né? Que a gente possa explicar um pouquinho nessa aula um pouco das nossas impressões, né? Um pouco do que a gente entende de mercado, enfim. Eu acho que vai ser muito positivo, por isso, só já aproveitando que o Xande se apresentou, eu sou o Felipe Drummond, trabalho com dublagem há 25 anos, comecei moleque nisso, comecei com 11 anos de idade. Nós dois somos netos do grande Orlando Drummond, dublador do Scooby-Doo, Popeye, Gato Guerreiro, Vingador, enfim. E a gente sempre teve essa paixão pela dublagem porque pra gente é uma coisa de família, né? Uma coisa que sempre moveu tanto o nosso dia a dia profissional como o nosso dia a dia pessoal também. Então a gente tem muito carinho e muita propriedade para falar de dublagem porque a gente vivencia isso há pelo menos 25 anos profissionalmente, mas de a rotina, né, cara, de ir com o vovô, exatamente, de estar presente nos lugares. Mas de vida pessoal a vida toda, né? A vida toda a gente teve esse privilégio. Teve esse privilégio de conhecer as pessoas e saber a realidade do mercado e saber como funcionava. Então, eu comecei muito novo, comecei com 11 anos de idade. Comecei nisso como um hobby, né? Era uma coisa de criança. Eu sempre achei incrível a dublagem, sempre achei era uma coisa que me encantava, uma coisa que eu tinha desejo de fazer. E quando eu comecei a dublar, e a sensação de ouvir a sua voz pela primeira vez numa produção, quando você está vendo, é uma coisa inexplicável, né? E eu tinha esse desejo, eu tinha essa vontade, né? E ao longo do tempo, esse hobby, né, acabou virando profissão mesmo, né? O nosso pai, durante uma época, ele acabou ficando desempregado e a gente segurou muito a onda em casa, a gente conseguia ajudar, a gente conseguia fazer, e isso trouxe pra gente também um senso de responsabilidade, um senso de dar valor ao dinheiro, um senso de trabalho. Uma casca muito forte. E ao mesmo tempo também acredito que com o Xande seja semelhante, uma gratidão pela dublagem, né? Uma gratidão por essa profissão que estendeu a mão pra gente quando a gente precisou. Né? Então eu acho que pra gente é um motivo de honra, de orgulho estar aqui falando sobre dublagem e sempre elevar o nome da dublagem, além do legado do nosso avô, que é uma coisa importantíssima, que a gente chegou até aqui justamente por isso, né? Esse sonho, vocês não têm noção de como as coisas aconteceram rápido pra gente chegar até esse momento aqui, rápido e devagar, né? Porque a gente não tirava do papel, mas quando a gente decidiu dar o primeiro passo, as coisas começaram a andar muito rápido, né? Então eu desejo a você isso também, eu desejo que você consiga dar esse primeiro passo que você já deu. Então, parabéns, como o Xande falou, por você estar aqui. É muito bacana ver pessoas que gostam de dublagem e querem trabalhar efetivamente com dublagem, porque, continuando a minha história, quando chegou a minha hora, por exemplo, de escolher a faculdade que eu ia fazer e tal, rolava essa insegurança, né, em relação ao mercado, né, como é que vai viver de dublagem, é uma carreira muito incerta, afinal somos todos autônomos, né. Eu acabei estudando direito que não tem absolutamente nada a ver com dublagem. Então, ao longo do tempo, né, com as coisas acontecendo, eu fui ficando insatisfeito com a minha situação, eu não era feliz fazendo aquilo, até que eu conheci minha esposa, Flávia, que me deu uma luz na vida, que é a luz da minha vida,
E ela me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, que ela falou, cara, você tem que fazer o que você ama. E eu amo dublagem. E desde o momento daquele dia que a gente teve essa conversa, eu lembro até hoje, foi na casa dos pais dela, a gente conversou, enfim, por horas. E desde aquela conversa em diante eu nunca mais voltei para a faculdade, eu larguei aquilo que eu fazia e eu falei, não, a partir de hoje eu vou focar 100% no que eu amo. E as coisas começaram a acontecer na minha vida, as coisas começaram a ir do jeito que eu gostaria que elas fossem, né? Então, acho que o Xande foi um pouco parecido também, né, em relação à faculdade. Eu fui por um caminho um pouco mais próximo, digamos assim, da dublagem, que foi a publicidade, que me deu uma certa capacidade de lidar com problemas como em locução, por exemplo. Eu comecei a entender como funcionava o fluxo de uma agência, as demandas e tudo mais, então eu comecei a entender um pouco, mas era algo muito pouco, assim, mas era um pouco mais parecido do que com o direito para você. Mas realmente foi importante para mim o chamado do meu irmão, em certo ponto, em que ele me trouxe mais próximo da dublagem novamente, porque eu estava afastado por conta da faculdade, por essa questão toda que ele estava falando. Nosso pai, ele, após passar por esse perrengue de ficar desempregado, ele conseguiu entrar para um concurso público. Então o sonho de vida dele era que a gente fosse funcionário público, para ter estabilidade. Eu acho que ele tinha esse sonho porque era o sonho dele, e é normal a gente projetar isso para os nossos filhos. Hoje que a gente é pai, a gente entende. Então foi um pouco dificultoso, né, esse processo todo, mas com certeza foi a escolha mais acertada da minha vida e eu agradeço muito a ele sempre por isso. E a gente junto consegue fazer um trabalho tão bacana, tão significativo, tão elaborado, né? Então é motivo de muito orgulho. Eu acho que uma coisa importante de falar também, Xande, é que a gente já esteve no mesmo lugar que você, que está pensando em trabalhar com dublagem, que está pensando em se dedicar mais à dublagem, que está pensando em viver de dublagem. Né? A gente já esteve nesse lugar, a gente entende. E a gente tem uma boa notícia para você, que diferente daquela época, o mercado hoje em dia está muito mais aberto para isso. Né? A gente vai chegar nesse ponto, mas só para ilustrar aqui, eu acho que a era dos streamings trouxe um novo gás para a dublagem. Né? A dublagem passou a ter mais demanda, a gente tem muito mais demandas e trabalhos hoje em dia do que a gente tinha nessa época, quando a gente estava nessa insegurança. Muitas possibilidades, eu acho que isso, talvez se fosse assim naquela época, não sei se seria tão restrito assim, tipo, não faz isso não porque não é muito certo. Às vezes essa é outra visão, porque hoje o campo é muito mais aberto, né? Muito mais... Eu acho que agora as pessoas têm noção da importância da dublagem. Né? A dublagem, ela não é um mero recurso para quem está assistindo ali só e não quero ler legenda. A dublagem é um recurso de acessibilidade, né, gente? Com certeza. A dublagem ela é parte fundamental na indústria de entretenimento. Né? A gente está falando aqui de uma indústria que envolve quantos países hoje em dia? Né? Isso que você falou, dos streamings. Hoje a gente é bombardeado de conteúdos dos mais diversos países. Né? E o público está aí consumindo isso e tudo mais. E a dublagem entra como uma arma, né, contra essa barreira que é a linguagem. É verdade. Muitas vezes a linguagem é uma barreira e aí você não consegue ver alguma coisa por causa disso. Então ela serve como uma espécie de remédio para esse problema. Porque a gente muito, quando fala de dublagem, logo na nossa cabeça vem a questão da dublagem do filme de Hollywood, né, aquele filme em inglês. Mas é importante a gente falar também que com os streamings, né, o advento dos streamings e tudo mais, a gente tem uma quantidade imensa de produções de língua não inglesa. A gente hoje em dia faz muitas produções coreanas, tailandesas, vietnamitas, polonesas, italianas, francesas, alemãs, enfim, o que vocês imaginarem, o mercado tem demanda. Né? E não só de dubladores, mas também de tradutores, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Mas é um mercado, enfim, que está borbulhando de oportunidades e carente de novas vozes e de novos profissionais apaixonados por ele também. Sim, aí para o público a dublagem chega como uma solução elegante e funcional, porque você fica com aquela poluição da legenda, você recebe aquela informação de uma forma interpretada, adaptada para a sua realidade, para a sua cultura, então é uma coisa fantástica. E aí a gente parte para a experiência do público. Né? As vozes, numa dublagem bem feita, elas marcam. Já que a gente está falando do nosso avô aqui,
Quem consegue ver o Scooby-Doo, por exemplo, legendado? A gente não consegue ligar a voz. Eu sinceramente não sei qual é a voz do Scooby-Doo original. Eu também não. Sei. E é engraçado porque eu acho que isso cria também a memória afetiva daquilo que a gente está assistindo, né? Eu acho que existem dublagens tão icônicas e dubladores tão icônicos que a gente passa a ligar algum momento da nossa vida, algum sentimento que a gente tem quando a gente escuta a voz daquelas pessoas, né? A dublagem passou a fazer parte do imaginário popular, a gente vive isso, né? A gente vê as pessoas falando e a gente sente o carinho das pessoas quando vêm falar com a gente em relação a algum personagem, e a gente viveu isso a vida toda quando falavam com o nosso avô também, né? Sim. E outra coisa que é muito legal também desse boom, né, dos streams e tudo mais, é as culturas, como a gente estava falando, e a diversidade, né? E a dublagem conseguiu absorver toda essa diversidade, seja étnica, de gênero, linguística. Eu acho que a dublagem conseguiu trazer isso tudo e trazer pessoas maravilhosas para dentro desse nosso seio, né? E que contribuem absurdamente para o crescimento dessa nossa indústria. E cada vez entram mais pessoas, né, para trazer novos pontos de vista, novas experiências, novos insights, né? Eu acho que o mercado da dublagem ele sempre foi muito fechado por muito tempo, e muito até pelo fato das pessoas nem saberem que esse mercado existia, né? Eu acho que sempre teve também uma coisa da classe artística de achar que a dublagem não era uma arte e tudo mais, e isso vem mudando ao longo do tempo. A gente tem recebido diversos atores de teatro, TV, musicais, enfim, que estão encontrando na dublagem uma oportunidade de abrir o leque, né, de ator. Nós, enquanto artistas, temos que abrir os nossos leques para as oportunidades que o mercado oferece, e a dublagem, com certeza, é uma dessas oportunidades, né? E a dublagem, diferente de outras áreas, só para ilustrar, a gente consegue fazer diversos trabalhos. Por exemplo, em uma semana a gente consegue fazer diversos trabalhos. Um ator, por exemplo, de uma novela, ele fica preso às vezes a um projeto, né? Então a gente consegue trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Então você consegue complementar, digamos assim, se você é um ator, né, de televisão, você consegue junto ali fazer outra coisa. E mais uma coisa também, artisticamente é satisfatório você poder interpretar diversos personagens, né? Você poder viver várias vidas ali no mesmo dia. Você sai de um estúdio, vai para o outro. É uma adrenalina gostosa. É uma adrenalina super legal. A gente é apaixonado, acho que muito da nossa paixão pela dublagem também vai dessa variedade de coisas que a gente faz, né? Da quantidade de personagens que a gente tem a possibilidade de fazer todos os dias. Então, pessoal, a primeira parte dessa aula, o que a gente conclui é isso, que a dublagem ela vai muito além de uma tradução. Ela é uma experiência, ela é uma versão brasileira. Ela é uma adaptação em que muitos profissionais estão envolvidos, né? Então, é um pouco por aí. E agora a gente vai falar para vocês um pouco de como funciona o processo da dublagem, né? Muita gente que a gente vê em estúdio mesmo, né, que chega, não entende muito bem como funciona o fluxograma de um estúdio. Como é que é? Como é que se dá? O que acontece? Muita gente só sabe que tem que entrar no estúdio, fazer o seu papel e ir embora. E que tem o cliente. Tem o estúdio, e o meu trabalho. Então, a gente entende que é muito importante as pessoas que estão entrando entenderem como funciona todo esse fluxograma, toda essa estrutura que envolve o trabalho da dublagem. Verdade, inclusive para entender a quantidade de profissionais envolvidos nesse processo. Parece que é um processo simples, mas não é. Um processo que envolve, diversos profissionais. E ter noção desse mercado passa primariamente por conhecer o funcionamento desse mercado. E é por isso que a gente preparou até esse belo quadro aqui atrás, para vocês entenderem um pouquinho, e agora eu vou apresentar para vocês. Tudo começa na dublagem quando um cliente, né, o detentor dos direitos de alguma produção, resolve que ele vai localizar aquela produção em português brasileiro, né? Então o cliente ele procura estúdios que tenham uma capacidade técnica, uma capacidade artística, uma capacidade operacional de atender às suas demandas. E essa capacidade passa por essas três partes, inevitavelmente, né? O estúdio tem que ter uma estrutura que comporte aquele volume de trabalho, o estúdio tem que ter uma parte técnica, né? Bons equipamentos, bons profissionais que deem conta dessa parte técnica do áudio especificamente, e ele precisa ter uma parte artística adequada, ele precisa ter profissionais à sua disposição
que desenvolvam um bom trabalho. Então, essa é a base para um cliente escolher um bom estúdio para proporcionar uma boa dublagem, né? Obviamente tem a questão do preço também, mas aqui a gente vai focar mais na forma como a gente entende o mercado, que é baseado na qualidade, que é baseado na forma correta de se fazer a dublagem, que é sempre prestigiando a dublagem. Passando essa parte do cliente, a gente chega no estúdio, que tem diversos setores e a gente vai passar por cada um deles aqui, né? A gente tem o setor que recebe, que é a produção, que é o cérebro do estúdio, né? Já entrando ali na parte da produção. A produção ela é o setor responsável, primeiramente, quando recebe um material, por analisar junto com o cliente todos os materiais que vão ser recebidos, os prazos daquelas entregas que vão ser feitas para o cliente, os aspectos operacionais, como por exemplo, tem que usar um microfone específico, tem que usar algum star talent, né, naquela produção, tem que usar algum dublador requisitado para aquela produção, e responsável pela parte da tradução também, que é a primeira parte que a gente vai para ali. Ele é responsável pela distribuição do trabalho ali junto com os diretores, pelo entendimento daquele trabalho e por acompanhar todo o processo até que ele acompanhar a chegada e a saída, né? E o pós-saída também, né? A parte comercial do estúdio, a parte de atendimento ao cliente do estúdio é feita pela produção, que vai pegar tudo isso e vai cuidar da melhor forma possível através dos seus profissionais. Então, na primeira etapa, né, do estúdio, a gente vai para a produção e da produção a gente chega na tradução, que é uma parte muito importante, né? A tradução às vezes parece que eu pelo menos imaginava antigamente quando eu comecei que a tradução era feita, né, por aqueles senhorizinhos, com aqueles pergaminhos, né, com os alfarrábios e tudo mais. E hoje em dia a tradução é uma coisa, a gente tem uma relação com os tradutores com quem a gente trabalha que é de muita parceria, né? A gente conversa muito, a gente está em contato direto, a gente tenta entender com eles antes da gente entrar com a produção em estúdio sobre as nuances daquele produto que a gente vai dublar, sobre detalhes da produção, coisas que podem pegar a gente em estúdio, que eles já antecipam para a gente. Então, de forma clara, o tradutor é parte essencial do processo de dublagem. É ele quem vai pegar aquele texto, muitas vezes é ele que vai adaptar aquele texto e que vai conseguir... Desculpa, Lipe, Pode falar. Essa troca que a gente faz com eles é vital para isso, né? Total. A gente conversa muita coisa com eles justamente para adaptar, para quando chegar dentro do estúdio, a gente já meio que matar no peito e sair jogando, né? Exatamente. Todos os profissionais envolvidos nessa imagem, todos eles têm a mesma importância no processo de dublagem para você ter uma dublagem de qualidade, né? Todos eles são engrenagens que se fazem necessárias para a boa dublagem. Então, os tradutores são peça fundamental nisso e são eles também que vão traduzir em diversos idiomas, né? E a gente tem essa demanda no mercado hoje em dia também, até por tradutores de diversos idiomas para o que a gente chama de tradução direta, né? Muitas vezes a gente pega também produtos que são de língua não inglesa e que às vezes o script vem para a gente em inglês, né? E aí você vai repassar isso para um tradutor que vai fazer isso do inglês. Mas quando a gente tem a possibilidade de tradução direta, é melhor ainda, porque às vezes na tradução em inglês se perdeu muita coisa naquele material. Aí entra o lance da adaptação, que é muito mais fácil de adaptar às vezes. Exatamente. E sabe o que perde e o que não perde daquela língua, né? Exatamente. E é uma carreira também que a gente tem muitos dubladores que trabalham com tradução também. Por serem profissionais autônomos, né, via de regra, e por terem essa liberdade de tempo, essa liberdade geográfica, muitos profissionais optam também por, às vezes, focar mais na tradução e aí tá dublando ali menos e tal, porque é uma carreira apaixonante também, é uma carreira... ela faz parte da dublagem de forma inseparável, né? Então, é uma carreira muito bonita, eu tenho muito respeito por todos os colegas tradutores que são parceiros de negócios e de dia a dia, que são parte fundamental nesse processo. Dito isso, a gente sai da tradução e chega na escalação. A escalação, ela se dá no que a gente chama de pré-produção. Tudo que a gente está falando até agora, a gente não entrou em estúdio, né? A gente está naquela fase
introdutória, o trabalho ainda nem chegou, o trabalho chega no diretor nessa etapa. O diretor vai pegar aquele filme, o diretor de dublagem, vai assistir aquele produto, vai entender as nuances, vai entender com a produção as diretrizes daquele produto, quais são as demandas daquele produto, vai entender com a tradução quais são as peculiaridades daquele produto, vai entender o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, quais são as demandas de voz daquele produto, e aí que entra o trabalho do diretor na escalação. Entender primeiramente quais são as necessidades artísticas daquele projeto, quais dubladores se encaixariam melhor, quais dubladores já fizeram determinado ator ou determinada atriz, o que se encaixa da melhor forma para aquele trabalho ficar o mais diverso, o mais imersivo possível para quem vai assistir, né? O foco da boa dublagem é você que está assistindo a gente aqui, é a audiência, é o público. Um filme, quando ele é bem dublado, ele às vezes passa despercebido, porque a boa dublagem também passa muito por isso, ela passa pelo fato de que a gente nem percebe que está dublado, fala, nossa, nem percebeu que está dublado. Então, eu acho que passa muito por isso também, né? A escolha de vozes, principalmente, é uma etapa essencial, importantíssima na boa dublagem e no processo do estúdio. Nessa mesma etapa de escalação, a gente tem também a questão da marcação dos horários com esses dubladores, né? Após a escalação, efetivamente, como a gente fala, o estúdio entra em contato com esses profissionais para marcar na agenda qual será o horário que ele vai ao estúdio para gravar aquelas falas, né? Ou como a gente chama na dublagem, seus loops ou anéis, que são basicamente 20 segundos do filme. Cada 20 segundos do filme representam um loop e cada 20 loops representam 1 hora de trabalho. Essa é a métrica da dublagem e mais ou menos como isso funciona, né? Então, a gente, na escalação, chama esses dubladores para eles irem para o estúdio e fazerem efetivamente o trabalho. E nesse trabalho, eles vão ser guiados pelo diretor de dublagem, que vai dar a diretriz artística para esses dubladores, para eles entenderem o processo e para eles fazerem um trabalho da melhor forma possível. E pela parte técnica, com o técnico de gravação, e o Xande vai falar um pouquinho para vocês a partir daqui. Então, gente, depois dessa parte da gravação e tudo mais, né, que a gente faz dentro do estúdio, a gente vem para a parte da mixagem de edição. Nessa parte é feito mais a parte do áudio, né? Não esquece de falar do técnico, Xande. E, rapaz, o técnico não podia ficar de fora. Ele é a parte fundamental dentro do estúdio. Ele é o cara que vai estar ali, de braço dado com a gente, né, Lino? Nosso parceiro. Ele muitas vezes auxilia a gente em diversos aspectos. Ele está ali para contribuir de todas as formas. A função dele, em suma, é a captação, né? Ver se está tudo certo na hora de gravar, mas ele contribui de diversas formas. Então, essa é a função do técnico. E agora, a gente vem para a parte da mixagem e edição, que é o outro setor, né? Que após o projeto está finalizado, né? A gente terminou ele em estúdio, acabou tudo, aí parte para essa a pós-produção, né? E ali a edição ela vai dar aquele pente fino no que diz respeito ao muitas vezes, né? Feita durante a própria mixagem mesmo, né? O filme está sendo mixado e está sendo editado ali ao mesmo tempo, e aí pega às vezes alguma inconsistência de um nome que está sendo falado diferente, enfim, alguma fala que ficou curta, algo do tipo, né? E também a parte sonora, né? De equalizar as coisas, se está tudo certinho. Muitas vezes o original já dá esse guia também. Sabe aqueles efeitos que a gente escuta às vezes? Deixa eu colocar aqui, gente. Sabe aqueles efeitos que às vezes a gente escuta? Efeito de telefone, ou uma voz ao fundo, ou até aquilo que a gente chama de vozerio. O que é o vozerio na dublagem? Quando a gente junta um monte de gente no estúdio para fazer aqueles sons de ambiente, sons de restaurante, som de escola, som de bar. O mixador é responsável por juntar todos esses áudios e equalizar junto com a ME. A gente vai chegar lá na frente com um exemplo de uma coisa, mas o que é a ME? Music and Effects, músicas e efeitos do filme, né? A gente tem essa trilha que vem separada nas produções e a partir dessa trilha o mixador vai colocando
a parte em português, né, Xande? Ele vai adaptar isso tudo e trazer aquilo que a gente está falando para a nossa cultura, muitas vezes trazer para a nossa realidade. Para a imersão de quem está assistindo, para ter a maior e melhor experiência possível. E, passado dessa parte, vai para a revisão. A revisão é feita depois de tudo redondinho, tudo bonitinho. O revisor vai assistir aquilo tudo para ver se ainda assim tem alguma inconsistência, que às vezes acontece. Apesar de todos esses processos, às vezes acontece. Passou dessa revisão aqui tudo certo, o produto é enviado para o cliente e se tudo deu certo, vai para o ar. Se não, às vezes volta ainda alguma coisa, a gente refaz e aí sim devolve para o cliente e aí sim vai para o ar. E lembrando que depois que isso sai para o cliente, a gente volta mais uma vez para a questão da produção. A produção que é responsável por esse meio de campo do cliente, do pós, do que tem que ser regravado, do que tem que ser feito, enfim, deu tudo certo, parabéns pelo bom trabalho, enfim. A produção fica muito ligada nesse meio de campo entre estúdio e cliente para dar toda essa noção para a gente do que deu certo, do que deu errado, onde dá para a gente melhorar, o que dá para a gente fazer. Mas eu acho que a grande lição que a gente pode tirar desse quadro todo aqui é que tudo isso é como funciona no estúdio. Deu para entender? Eu espero que sim. Tentei explicar da melhor forma possível. Acho que foi bem elaborado, achei legal. Tentei dar um panorama geral disso, mas eu acho que o estúdio nada mais é do que uma grande união de talentos. Né? A dublagem é feita por uma união de talentos. Ela é feita por um bom produtor, por um bom tradutor, por um bom técnico de gravação, por uma boa pessoa que faz a escala, por um bom dublador, por um bom diretor de dublagem, por um bom mixador, por um bom revisor, enfim, são vários processos e vários profissionais envolvidos para que aconteça de fato uma boa dublagem. E eu acho que muita gente está aqui hoje justamente para entender essa parte do um bom dublador, né? O que eu preciso para ser um bom dublador, o que eu preciso fazer para fazer parte desse time, né? Para estar dentro desse desenho, para eu me encaixar nesse mercado, né? Efetivamente. E muita gente às vezes confunde isso, né? E tem aquele mito de dublagem que, para ser dublador tem que ter voz bonita, por exemplo. Né? Isso é uma viagem, não tem nada a ver. Na verdade, é muito mais importante os seus valores, as suas valências. Por exemplo, de versatilidade, você é uma pessoa que consegue fazer diversos tipos de vozes, se encaixar em diversos tipos de situações, né? Entender cada cena, cada produção, cada série, do que isso aí de voz bonita. Voz bonita. Na dublagem não tem isso de voz bonita. Toda voz tem o seu valor dentro de uma... E toda voz tem o seu encaixe na produção, né? Eu acho que o mais importante aqui não é nem a questão da voz, é o talento que você precisa para você desenvolver aquele papel, né? Efetivamente. Então, para você ser dublador, ter uma voz bonita e tal, não tem absolutamente nada a ver. Uma boa interpretação, profissionalismo e outros atributos são muito mais importantes do que apenas uma voz aveludada e chamativa, enfim. Mas eu acho que a gente entra aqui também num ponto que é interessante, que é falar sobre os tipos de dublagem. Já que a gente chegou até aqui, explicou como funciona a dublagem e tudo mais, é bom explicar para vocês também que existem modalidades diferentes, né? A gente está acostumado a ver a dublagem como a gente chama de lip sync, né? É aquela dublagem que é a sobreposição da voz no idioma, no nosso idioma em relação ao idioma do produto original, né? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês darem uma olhada. Bem-vindos, meus jovens. Vamos ver como dizer isso eloquentemente? Sem esse buraco no meio. Uhum. Esta rosquinha seria uma simples bomba de chocolate. O quê? Por que vocês não me disseram antes? Uma delícia. Você disse que se eu aceitar o trabalho, essas crianças, inclusive o Billy e a Mandy, têm que fazer o que eu disser, senão posso mandar que eles sejam punidos. Ei, o que houve? Quem foi que apagou todas as luzes? Bem, isso é óbvio. Não fui eu. Eu não sei que truque é esse, mas não foi culpa minha. Tarde demais. Vamos lá! Isso é um trecho de uma dublagem, né? Para vocês terem uma ideia só do que eu estou falando. É aquilo que a gente está acostumado, né, Xande? Dublagem normal. É dublagem normal. É aquilo que
vocês estão acostumados a ver, enfim, tudo mais. E uma boa dublagem, né, um bom lip sync, ele passa muito por duas coisas. Uma, obviamente, é a interpretação, né? Um bom dublador é um bom ator, né? Tem essa necessidade, inclusive para você ser dublador é imprescindível que você seja ator. Crucial. Né? O que não tira a oportunidade, como a gente já viu de várias pessoas que começaram a estudar dublagem como um interesse, um hobby, aquilo acabou se tornando a profissão delas também. Sim. Mas a interpretação é importante e a versatilidade é importante, né? Ter a noção da sua voz, a forma como você fala, o volume como você fala, a forma como você respira, tudo isso é importante na construção do bom dublador e um bom dublador que atenda a essa demanda de mercado que a gente tem atualmente, né? Que é isso tudo que a gente está falando da quantidade de produções diferentes. Então, assim, você vai fazer uma produção coreana é muito diferente da produção indiana, uma produção de outros países, são muitas culturas, então a gente tem que estar preparado para adaptar isso, né? Para juntar. E é difícil, porque cada idioma tem uma labial, é complicado. É complicado. Gente, é um exercício diário pra gente, né? A gente sempre, com 25 anos de carreira, a gente ainda às vezes dá aquela tropeçada, para entender como funciona um processo, quando a gente pega algum projeto com um idioma que a gente não está acostumado a trabalhar, é uma coisa pra gente, mas é um desafio que a gente gosta, né? A gente adora um desafio, a gente adora pegar um trabalho e mergulhar de cabeça e fazer a diferença. Então, pra gente é muito positivo isso, né? Ter essa demanda por novas culturas mostra que o nosso mercado está aquecido, que existem oportunidades e que dá pra gente mergulhar cada vez mais fundo. Com certeza, e aí a gente entra na adaptação cultural, né? Que em muitos casos o conteúdo original ali ele vem de uma forma que, se a gente for seguir à risca o que está sendo falado, digamos assim, são várias piadas às vezes que não fazem muito sentido. Um exemplo, e a gente tenta trazer para a nossa realidade como ficaria melhor, como ficaria legal. E às vezes a versão brasileira, efetivamente. A versão brasileira, é a coisa toda que a gente está falando aqui da adaptação, né? Da tradução e da adaptação. Né? Verdade. Isso que dá fluidez, né, para o trabalho, faz com que aquilo soe natural para quem está ouvindo, né? Que soe agradável aos ouvidos de quem está assistindo. Isso que eu falei é um atributo do dublador, ele tem que ter isso, sabe? Essa coisa de saber adaptar, e muitas vezes o texto vem duro, então ele precisa ter essa capacidade de adaptar ali também. Eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção quando eu vou falar com dubladores que estão começando, com dubladores que estão entrando no mercado, ou quando eu vou dar alguma aula para falar sobre dublagem, eu sinto que o pessoal é muito preso ao texto, o pessoal não tem esse costume, né? Talvez por falta de prática, até nos cursos, enfim, na forma como eles aprenderam, mas o bom dublador tem que saber mexer no texto, ele tem que saber deixar o texto mais agradável. Aquele texto tem que soar de verdade para quem está dublando também, né? Ele tem que participar do processo. Exatamente, ele tem que se sentir parte do processo. Tem que se sentir parte do processo. Eu acho que todas as partes têm que ajudar o outro para se fazer ali uma coisa à vontade, para ficar bacana. Só fazendo um adendo nisso aqui, é bacana você falar isso, gente, porque assim, gente, a forma como a gente trabalha com dublagem, como a gente lida no nosso dia a dia, com a direção, enfim, eu acho que a gente sempre tenta trabalhar num ambiente assim, né, Xande? A gente tenta fazer uma coisa leve, fazer uma coisa agradável para todo mundo. Sim. E muitas vezes o pessoal nem entende, às vezes as pessoas devem achar que a gente é meio maluco, porque a gente tá no estúdio, a gente fala, não, peraí, tá atrasado, não, vamos tomar um café aqui, pô. Porque às vezes a gente entende isso enquanto dublador, a gente chega tão pilhado, porque pegou trânsito, chegou atrasado e tem que fazer e tal, que seu trabalho você não vai conseguir focar 100%, né? E eu acho que o grande trabalho do diretor é de direcionamento também, né? Eu tenho uma metáfora que eu adoro usar, que é a metáfora da caverna, que eu não falei aqui, mas que na minha concepção a dublagem é isso, né? A gente tem uma grande caverna, e essa caverna, dependendo da tradução, ela pode ser cheia de estalactites e toda pontiaguda, ou ela pode ser mais tranquila. O dublador é o explorador que está entrando por aquela caverna, e ele pode ter uma boa direção, que seria uma boa lanterna para levar ele ali, para mostrar os caminhos para ele, e uma bússola, que é o técnico de áudio, que é aquele instrumento que ele vai usar para poder chegar na saída da caverna. Essa saída pode ser tranquila, ou o dublador pode sair todo arranhado, todo machucado, dependendo da forma como isso é feito. Então a gente entende a dublagem de uma forma leve, de uma forma bem-humorada e de uma forma com liberdade artística, né? Eu acho que isso é importantíssimo para a forma como a gente trabalha e a forma como a gente
entende a dublagem. Só pra fazer o adendo, me desculpa, mas eu Não, acho imagina, importante falar imagina. isso para todo mundo. Não, mas eu acho que é fundamental para entender como a gente acredita que é esse processo. Então, além dessa coisa de adaptar, né, o dublador ele precisa ter essa noção dos ajustes que tem que ser feitos assim, ao longo desse processo. Um ajuste de ritmo. Às vezes uma língua por exemplo, o inglês é muito mais rápido do que o português. Sim. Então você muitas vezes tem que cortar coisas para caber dentro daquele espaço ali, mas sem perder o sentido da fala. Sim. Né? Outras línguas também, falam muita coisa e você precisa botar mais palavra ou falar mais devagar, às vezes cabe. Então o dublador precisa ter essa noção, né, de fluidez, de ritmo. Né? Eu acho que é parte essencial entender essa parte do ritmo, até para você entender muito sobre respiração. O ritmo tem muito a ver com a respiração também, né? A coisa de você respirar pelo diafragma aqui, de você ter essa noção de você entender a sua voz. Eu acho que a dublagem passa muito por isso também, Xande. A gente, eu poderia falar horas sobre isso, porque é um assunto que me fascina. A nossa voz, que é o nosso instrumento de trabalho, é muito importante a gente ter a noção dela, a forma como a gente coloca ela, a forma como a gente usa a nossa voz efetivamente, né? Com certeza, com certeza. E por último, que eu gostaria de pontuar também uma coisa importante, é a questão da constância, da consistência da voz em determinados projetos, né? Porque a gente pega às vezes uma série que, você começou ali, a gente, por exemplo, faz SWAT, que é uma série que a gente começou lá atrás. Então a gente tem que ter em mente que o que a gente começou fazendo? Verdade. Né? Para manter aquele trabalho. E também para entender a evolução daquele personagem. Né? Eu acho que é natural que vai mudar. Sim. Mas a gente não pode esquecer que foi feito para não perder a identidade, porque quem está vendo em casa tem que lembrar, peraí, quem está fazendo isso é o Felipe Drummond, o Alexandre Drummond. Entendeu? Isso é uma coisa mais. É verdade. Eu acho que é legal a gente pontuar isso também. Bom, essas são apenas algumas técnicas, né, de dublagem que a gente tem, são as mais comuns, são as técnicas usadas pela maioria dos profissionais, dos bons, dos excelentes profissionais com quem a gente trabalha. E eu acho que isso ajuda muito quando a gente quer alcançar uma performance complexa, uma performance complexa e completa também, né? Eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente acabou de falar, né? A dublagem é feita, o dublador de sucesso, né, como as pessoas gostam de falar, ele passa inevitavelmente por todos esses pontos que a gente tocou aqui nesse momento. Mas eu acho que é importante a gente falar também que o dublador de sucesso, Xande, ele não é aquele cara que faz só personagem principal, né, como muitas pessoas acham às vezes, né? Na verdade, eu acho que o dublador de sucesso é aquele que é versátil, é aquele que consegue fazer diversos tipos de papéis, diversos tipos de personagens. E que faz com a mesma qualidade, a mesma seriedade, desde o personagem pequeno até o personagem o principal, né? Até porque na dublagem, como somos todos autônomos, né, de grão em grão que a galinha espava, né? Muitas vezes o nosso mês é feito muito mais das pontas do que dos protagonistas. Exatamente. Né? Dão ali o nosso sustento. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar aqui, que a persistência é uma característica que tem que ser vital. É inevitável. Tanto para quem quer começar, para quem já está no mercado também, porque a gente não está aqui falando que é uma coisa fácil. A gente está aqui... E que carreira é fácil? Nada é fácil. Nada é fácil. A gente, quando eu estudei Direito, eu cheguei a estagiar, e o Xande quando estudou Publicidade, começou a estagiar, ninguém começa sendo o sócio master de um escritório, ninguém começa de cima, não é assim que funciona em nenhuma profissão, né? E pelo contrário, eu acho que a dublagem ainda tem uma possibilidade de ascensão muito mais rápida que em outras carreiras também, né? Sim, a gente não pode colocar os bisões na frente da carroça. Não dá pra querer fazer as coisas, tem que antecipar as coisas, né? Eu acho que tem que ser, um processo, né? E assim, outra profissão. eu acho que existem muitas maneiras de entrar na dublagem, né? E tem o jeito certo e o jeito errado, né? A gente tem muitas opções de cursos por aí e eu entendo que existam, acho ótimo, tem que ter uma quantidade boa, as pessoas estudam. Até porque são novas vozes entrando. Sim, estudam por aí, mas eu acredito muito, a gente acredita muito, né, Felipe, que o foco tem que ser muito mais na qualidade do que na quantidade. A gente às vezes quando conversa com a galera,
ver gente que faz curso já há muitos anos e já fez vários cursos e às vezes a pessoa não sabe uma coisa básica, né? Como por exemplo isso aqui que a gente está explicando para vocês, que a gente explicou para vocês hoje, muita gente não tem nem a mínima ideia de que funciona dessa forma, né? Uma coisa que tanto eu já escutei quanto você já escutou em bate-papos às vezes que a gente tem, em algum workshop que a gente já tenha dado, alguma coisa, que durante aquela parcela de tempo de 2 horas a pessoa aprendeu muito mais do que em dezenas de horas. Porque óbvio que quem quer trabalhar com dublagem, quem tem curiosidade, quer gravar também, quer escutar a sua voz e tudo mais. Mas eu acho que é inevitável e é importantíssimo vocês entenderem o mercado, vocês entenderem qual parte da engrenagem vocês se encaixam, né? Até para você ter o respeito, para você ter a noção daquilo que você está fazendo, né? Você não é uma peça solta, você não está indo gravar um negócio solto que vai ser encaixado numa boca e vai aparecer na televisão, não é isso, né? Existe muito dinheiro envolvido, existe muita estratégia envolvida, existe muita gente envolvida e existe uma audiência que vai consumir aquilo e que vai julgar o seu trabalho também, né? É uma responsabilidade você fazer um bom trabalho. E eu acho que é fundamental para quem está nessa posição, de que quer entrar nesse mercado, de que está nesse mercado e está batendo cabeça, escutar pessoas que saibam o que estão falando, que tenham experiência para isso, que tenham o conhecimento necessário para te passar o que é certo, né? o que é o fato, que é o mercado. É engraçado, Xande, porque assim, parece que foi o vovô assim no nosso ouvido conversando com a gente quando as coisas começaram a acontecer, quando a gente chegou até aqui essa aula, porque as coisas ficaram muito claras para a gente de uma forma muito rápida e a gente conseguiu desenhar as coisas de uma forma muito rápida e muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu colocar em prática o nosso sonho, que sempre foi honrar, né, o sobrenome que a gente carrega, mas acima de tudo levar à frente essa paixão, esse amor que o nosso avô nos ensinou com a dublagem, né, e que a gente tem essa dívida de gratidão com a dublagem também, né. E a gente sempre pensou em como fazer essa forma, como honrar esse legado, como passar esse bastão adiante, como seguir, né, com essa paixão, como elevar a dublagem, como seguir de forma concreta no dia a dia com isso, né? E pensando nisso que a gente criou a jornada do dublador, né? A gente desenvolveu através do nosso método, que a gente dividiu em 5 módulos, a gente conseguiu separar, eu acho que de forma muito coerente, de forma muito clara, o que é o mercado, como o mercado funciona, o que o mercado precisa, o que você precisa para entrar nesse mercado, a forma que você pode fazer isso, as dicas, os insights, a parte prática, enfim, eu acho que a gente pensou em uma coisa bem completa para a gente trazer para vocês esses 5 módulos. 2 desses módulos vão ser ao vivo, né? O primeiro e o último. O primeiro justamente para a gente entender a demanda de você que vai fazer parte dessa jornada com a gente, né? Onde é que você está onde você está nesse processo, né? Você está começando agora, você já é um dublador que quer entender melhor o mercado e quer ascender na carreira, como você pode fazer isso, né? E a última justamente para a gente fechar e entender tudo aquilo que vocês aprenderam através dos outros módulos que vão ser totalmente online, você vai poder fazer de qualquer lugar. Então eu acho que é uma forma muito bacana, muito bonita e muito honesta da gente dividir esse conhecimento que a gente acumulou ao longo desses 25 anos e ao mesmo tempo a gente perpetuar esse legado do vovô através do nosso clube, que leva o nome dele, nosso Drummond Dub Club. Eu acho que a gente consegue trazer novos talentos, trazer novas vozes, trazer novos pontos de vista para esse mercado que precisa exatamente disso, né, Chico? Eu acho que contribuir com a dublagem, né? Acho que o principal objetivo disso tudo é a gente contribuir um pouco com a dublagem, né? Que tanto nos deu, isso que a gente estava falando aqui, que tanto nos presenteou, agora a gente quer retribuir um pouquinho esse... E o melhor de tudo isso, Xande, eu acho que eu acho que as coisas começaram a funcionar com a gente, justamente a gente chegou até aqui, justamente por a gente colocar prazo nas coisas e a gente já tem uma data para a nossa jornada começar, que é no dia 20 de abril, que a gente vai ter
o nosso primeiro encontro, né? Esse encontro onde a gente vai entender e receber vocês nessa jornada no nosso clube, onde a gente vai ter um espaço de troca, onde a gente vai ter o nosso espaço de comunidade para trocar, para tirar dúvidas e para responder as dúvidas de vocês. Mas ao mesmo tempo a gente queria fazer alguma coisa que fosse acessível para todos vocês que estão assistindo, e a gente pensou em alguma coisa que fosse palpável diante de tudo isso que a gente sempre viu em relação a cursos e workshops que realmente tem um valor elevado, né? E através de muita engenharia, quebrando a cabeça, a gente conseguiu aqui uma oportunidade muito bacana que eu acho que vocês vão gostar, né? Por apenas 12 vezes de R$ 49,00, né? Menos que um cafezinho por dia. Você consegue fazer parte do nosso clube, dessa jornada incrível, tirar do papel esse seu sonho e vir de vez com a gente para dar o passo inicial, o passo que falta às vezes para você tirar do papel esse sonho que você tem já há tanto tempo e conseguir de fato trabalhar com dublagem, né? E não só isso, a gente pensou em algumas coisas que fossem estímulos para trazer vocês para a gente, porque a gente realmente está empenhado em colocar esse sonho para frente. A gente desenvolveu um e-book exclusivo para você que fechar com a gente a sua vaga nessa jornada com a gente. A gente quer distribuir esse book como uma forma de boas-vindas para ajudar vocês a entenderem melhor o mercado e para ilustrar para vocês um pouquinho já antes do nosso primeiro contato, né, o que é a dublagem, como funciona, para vocês já chegarem um pouquinho embasados nessa nossa primeira reunião. Já tem uma informação ali para não chegar cru dentro. Exatamente. Vocês já estão mais preparados que muita gente só de assistirem isso aqui. Pô, isso aqui Mas ao mesmo tempo vocês também vão chegar muito mais prontos e mais confiantes do que se vocês não tivessem lido esse book, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um material bem bacana, sim, que a gente fez com muito carinho. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas não só isso, né, Xande? Tem mais. Para você que fechar hoje até meia-noite, a gente preparou 2 bônus exclusivos que eu particularmente acho muito interessantes. E que eu particularmente acho que são oportunidades únicas mesmo, né? O primeiro deles é que a gente vai analisar um sample de voz seu, né? Então, você que já trabalha com dublagem, já está nesse mercado, mas às vezes não entende por que você não tem tantas oportunidades como gostaria, ou por que você ainda não atingiu aquele patamar que você gostaria, a gente vai analisar esse seu sample, a gente vai escutar, a gente vai te dar o nosso feedback, a gente vai passar as nossas impressões, né, sobre esse sample. E isso a gente passa para o segundo bônus, e esse, galera, é ouro, né? Que é um meet exclusivo personalizado com nós dois, né? Nós dois vamos sentar, vamos conversar com você, vamos fazer uma reunião online onde a gente vai analisar a sua trajetória na dublagem, analisar o sample que você mandou pra gente, analisar as suas expectativas de carreira e o plano de ação que a gente pode fazer para você conseguir isso, a forma mais coerente e mais tranquila de você percorrer esse caminho, não bater tanta cabeça. A gente vai te dar as dicas e os insights necessários para você conseguir chegar nesse status tão sonhado, né, que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com dublagem. Sim, e é muito importante, você vai ter a oportunidade de ter essa informação de 2 pessoas que estão aí há mais de 25 anos no mercado, não é pouca coisa, né? Eu acho que é legal dar essa visão realmente de quem está no mercado. Eu acho que a gente já tem bagagem, tem uma visão de mercado diferente o suficiente para te dar um insight muito legal em relação às suas expectativas de mercado, né? Com certeza. Eu acho que isso é muito positivo. Acho que é uma visão atualizada, eu diria. Exatamente. E eu espero que isso tenha sido proveitoso para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês venham com a gente nessa jornada para tirar esse nosso sonho do papel efetivamente e a gente colocar para frente tudo aquilo. Esse é só o começo. A gente tem projetos incríveis e ter vocês junto com a gente nessa jornada vai ser incrível. A gente espera vocês lá então no dia 20 de abril
dividir com vocês um pouco desse nosso método Drummond, tá? Então, vem fazer 20 de parte abril. do nosso clube. Vem com a gente e hoje até meia-noite tem esses bônus. Aproveita. Valeu, gente. Obrigado.